Vamos abrir nossas Bíblias e na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Estaremos lendo apenas o primeiro versículo. Romanos, capítulo 5, verso 1. Enquanto os irmãos localizam o texto na palavra de Deus, gostaria de destacar que tivemos neste final de semana o retiro de casais, desde sexta até hoje, ao meio-dia, e o número de casais, a gente pode dizer pequeno para o tamanho da igreja, 20 casais, mas foi bênção. Aqueles que participaram se sentiram ricamente abençoados. Foi realizado a gente não teve nenhum preletor de fora, foram pastores da igreja, casais da igreja que compartilharam alguma coisa ali, mas foi marcante, foi muito abençoador participar ali do retiro de casais. Nós louvamos a Deus por isso, e como estiveram voltando agora à tarde, então creio que a maioria não está aqui hoje à noite, até porque muitos deixaram os filhos em casa para poder participarem sem os filhos, né? E agora estão curtindo um pouco a presença dos filhos. Vamos para a leitura de Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nesta hora em que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja dirigindo a cada um de nós e que possamos estar meditando no que é o Teu propósito para nós nesta noite. Assim, Pai, fala ao nosso coração conforme a Tua vontade e dá-nos a disposição de aplicar no nosso viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos trabalhado ao longo deste mês neste tema: Jesus, transformação e vida. A divisa, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por que graça de Deus? Por que salvação? A gente conhece a história do Antigo Testamento de como Deus criou um mundo maravilhoso. Um mundo onde o homem poderia desfrutar da criação de Deus da melhor forma possível. Mas o homem preferiu agir contrariamente à vontade de Deus e desobedeceu a Deus, fez exatamente o oposto do que Deus havia dito que fosse feito. E a gente olha para a gente mesmo e a gente vê que a gente também tem a mesma tendência. E mesmo querendo acertar, a gente erra. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse está sempre diante de mim. O apóstolo João vai dizer que quem achar que não tem pecado, engana a si mesmo, e a verdade não está nele. Deus preparou toda uma história, e a gente acompanha isso no Antigo Testamento, de como Deus selecionou um povo, e entregou àquele povo, e está registrado ali nos primeiros 5 capítulos da Bíblia, a lei. E através da lei, o homem teve a oportunidade de conhecer o que é que seria necessário cumprir para podermos ter acesso à presença de Deus. De que forma é que nós, sendo pecadores,
poderíamos ter acesso a Deus. Até porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus, da presença de Deus. Deus não tem aproximação com o pecado. Como é que nós, como pecadores, poderíamos estar na presença de Deus? E lá no Pentateuco, esses primeiros 5 capítulos, 5 livros da Bíblia, nós temos ali como o homem precisaria cumprir com todos aqueles mandamentos para poder estar em condição de estar na presença de Deus. E tudo isso mostrou apenas que nós não temos a capacidade de cumprir integralmente assim aquilo que Deus deixou como maneira de viver. Nós continuamos com essa tendência para o erro, nós continuamos mesmo querendo acertar, podendo falhar, cometer alguma coisa que vai contrário também ao que é o propósito de Deus. Por isso Deus agiu com graça, e Ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus para viver como nós vivemos, ter a experiência de vida que nós temos, sendo sem pecado. Cristo veio e passou por todas as situações que nós passamos, e a gente pode dizer que Ele passou por situações piores das que nós passamos. Desde o nascimento, o berço que Ele teve foi uma manjedoura. Ele nunca teve nada que fosse de sua propriedade particular. Claro que, como diz o poeta, ele como criador de todas as coisas era dono de tudo, mas ele se utilizou de bens de outras pessoas para o cumprimento do seu ministério. Ele passou por situações semelhantes às que nós passamos, digo novamente, mas sem pecado, para que pudesse passar por aquela situação final do seu ministério, de estar enfrentando a cruz, a morte no nosso lugar. Ele sendo sem pecado, assumindo o nosso pecado, para que pudesse nos oferecer de graça, perdão, salvação. E o tema então diz ali, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Outra tradução diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Deus coloca então à disposição de cada pessoa no mundo a possibilidade de salvação, salvação de graça por meio da fé. E quando nós falamos em salvação, eu queria pontuar 4 coisas que estão presentes quando a gente simplesmente diz salvação. A primeira delas está nesse versículo que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados diante de Deus pela fé. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente recebe a Jesus como nosso Salvador, quando essa salvação então é recebida por nós, quando recebemos a salvação de Jesus, passamos a ser justificados. Nós que éramos condenados por causa de tudo aquilo que nós praticamos na vida, passamos a ser considerados justos, porque Cristo, na sua morte na cruz, levou sobre si a nossa condenação. Tudo aquilo que nós mereceríamos por causa do nosso pecado, Ele levou sobre si. E agora, o apóstolo Paulo diz: nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Se estávamos separados de Deus por causa do pecado, agora Cristo levou sobre si o nosso pecado. A nossa vida que estava manchada pelo nosso pecado, pelos nossos erros, Cristo levou sobre si essas manchas. E nós fomos purificados, justificados por Jesus, tornados justos. E então temos acesso a Deus. Aquilo que nos separava de Deus agora não está mais sobre nós. Cristo levou sobre si e nós podemos ter acesso direto a Deus. O templo em Jerusalém, quem entrava no templo para adoração eram os sacerdotes.
A palavra sacerdote, ela tem o sentido de alguém que se apresenta diante de Deus por outra pessoa. E então os sacerdotes entravam no templo para adoração, para apresentar um sacrifício que foi ensinado ao longo do Antigo Testamento, naquele tempo da lei. Aquele sacrifício que era uma figura do sacrifício de Jesus. O sacerdote então entrava no templo. E no meio do templo tinha uma cortina, o véu. Ele separava o lugar santo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde estava ali guardada a arca da aliança, com as tábuas da lei, com o cajado de Moisés. E o sacerdote, uma vez por ano, depois de uma cerimônia de purificação, ele entrava naquele lugar e, representando o povo, ele ali oferecia sacrifício diante de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu rasgou-se de alto a baixo. Nós não precisamos mais de um sacerdote que entre em nosso lugar diante de Deus, que em nosso lugar ele se apresente diante de Deus, porque Cristo é este sacerdote supremo que se colocou diante de Deus para ser condenado numa condenação que era nossa. E agora nós temos acesso direto a Deus, porque fomos justificados. Mas junto com essa justificação que nós recebemos de graça, não por merecimento, o texto da divisa diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É graça, é sem merecimento, é porque aprove a Deus que assim fosse, e que então, ele sendo justo, era necessário que os pecados recebessem a devida condenação, e Cristo se oferece para receber essa condenação em nosso lugar, e nós somos justificados. Mas agora, a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E no momento que nós recebemos a Jesus como Salvador, o Senhor Deus opera em nós uma transformação, uma regeneração. Nós somos gerados de novo, nós passamos a experimentar uma nova vida. A vida que temos com Jesus Cristo é diferente da vida passada. E quando a gente pergunta assim, quem acha que a sua vida melhorou depois que você recebeu a Jesus, o número de mãos levantadas é extraordinário. Vamos fazer esse ensaio aqui. Quem acha que a sua vida mudou para melhor depois que você aceitou a Jesus? Levante a mão. Louvado seja Deus por isso. A gente é gerado de novo para uma nova experiência de vida, onde agora o que tem importância para nós é que a nossa vida esteja sendo do agrado de Deus, é a gente fazer a vontade de Deus, nos satisfaz cumprir com aquilo que é o propósito de Deus para nós. Lembro daquela história daquela senhora recém-convertida que usou a expressão dizendo: antes o pecado ia na minha frente e eu corria atrás do pecado, e agora eu é que vou correndo na frente e o pecado é que vem correndo atrás de mim. Antes ela abraçava o pecado, se dirigia ao pecado, mas depois de encontrar com Jesus, nessa nova vida, nessa regeneração que foi realizada, ela agora não tem mais o prazer no pecado, o prazer está em cumprir a vontade de Deus. É isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Junto com a justificação, Deus opera na nossa vida a regeneração, e a gente passa a querer agir da maneira que agrade a Deus. E aí vem a terceira coisa.
A terceira coisa é praticamente o colocar em prática a segunda. Porque a segunda, nessa regeneração, a gente deseja agir, ter uma vida que seja do agrado de Deus. E a terceira é o processo da santificação. É a gente ir colocando isso em prática. É a gente buscando fazer com que a nossa vida seja cada dia mais parecida com a vida de Jesus. Não para merecer dele alguma coisa. Muita gente pensa que precisa ter um determinado padrão de vida para poder merecer de Deus atenção, merecer de Deus misericórdia, mas a misericórdia é justamente o não merecimento. O agir de Deus com misericórdia para conosco é exatamente de que nós não merecemos nada, e Ele age em nosso favor. Agora, Ele fez tanto por nós, que o nosso prazer é viver da maneira que seja do seu agrado. É também o que diz o apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A alegria de quem recebeu a Jesus como Salvador é viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E a nossa vida vai então neste processo de santificação, processo de separação. Santificação tem o sentido de separação. A nossa vida passa a estar voltada para Jesus Cristo. E a quarta coisa que acontece quando a gente recebe a Jesus como Salvador é aquela que nós esperamos com alegria. Nós esperamos com segurança, nós esperamos porque o Senhor Jesus prometeu, e Ele disse: vou para o Pai, mas virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A quarta coisa é a glorificação, é estarmos na presença de Deus por toda a eternidade, é quando terminarem os nossos dias aqui, ou quando o Senhor Jesus voltar, se Ele voltar e nos encontrar ainda em vida, Ele vai arregimentar os que são seus, e levá-los, e Ele diz: para onde eu estou, estejais vós também. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ver o apóstolo João registrando na visão que ele teve ali, e a palavra diz: e eu serei seu Deus, e eles serão meus filhos. O próprio Deus habitará com eles. Estaremos na presença de Deus, na plenitude da presença de Deus. A glorificação, então, é estarmos na glória de Deus, na presença de Deus. E tudo isso porque um dia o Senhor Jesus entregou a sua vida em nosso lugar. Nós já cantamos aqui a respeito de que fomos justificados, nós já cantamos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e tudo isso nós recebemos de graça, porque Deus nos amou ao ponto de nos oferecer de graça perdão, salvação, vida eterna. Agora eu queria que a gente pensasse no mundo inteiro, e dentro desse mundo inteiro, o nosso Brasil. O que é que tem acontecido no mundo? O mundo está caminhando para o caos. A gente liga a televisão, a gente abre o jornal, a gente pega uma revista de notícias, e o que a gente encontra é um mundo vivenciando um caos. Violência sem limites, corrupção, desejo de guerra, e a gente está nessa iminência, a gente está vivendo dias em que a gente pode dizer que talvez nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear. Tudo por quê? Porque o homem está distante de Deus.
mas a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Dentro do nosso país, a gente tem essa realidade de violência, de corrupção, de pecado de uma forma que a gente não imagina. De crianças, a gente teve testemunho num dos vídeos que a Junta de Missões Nacionais apresentou neste mês, nesta campanha de missões nacionais. Lá no norte, na região amazônica, pais que entregam filhas a partir de 8, 9, 10 anos, vendem o uso da filha, às vezes por R$10, R$15. E a gente fica pensando, aonde é que esse mundo vai chegar? E o que é que está faltando no mundo? O que está faltando no mundo é conhecer esse Deus de amor, conhecer a maneira como Deus fez com que o seu próprio filho viesse até aqui e assumisse essa condenação que era nossa. Quanta gente que a gente tem visto ser transformada pela mensagem do Evangelho. A gente olha para essa mulher e vê esse sorriso maravilhoso, e a gente não pensa que ela vivia numa Cracolândia. A sua vida estava destinada ao fim, a gente pode dizer talvez mais triste que se pode ter, quando alguém caminha com as próprias pernas para a autodestruição. A pessoa mesmo se envolve e se aprofunda cada vez mais naquilo que vem a destruir a sua vida. Mas essa vida foi alcançada pelo amor de Deus. Essa vida pôde encontrar essa nova experiência de vida. Imagine que esta vida que vivia numa realidade de pecado, a gente pode dizer praticamente contínuo, e de repente encontra justificação, encontra regeneração, passa a experimentar santificação, e tem a promessa do Senhor Jesus da glorificação, de estar com Ele por toda a eternidade. E o Senhor Jesus foi que nos incumbiu de fazer com que essa graça que se manifestou salvadora chegue ao conhecimento de todas as pessoas. O Senhor Jesus foi que disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Para nós, como seria a aplicação desse Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra? Seria em Recife, em Pernambuco, no Brasil e no mundo inteiro, até os confins da terra. Estamos agora chegando ao término da campanha de missões nacionais desse ano. Todo mês de setembro nós estamos em campanha de missões nacionais. Lembrando que nosso povo precisa ouvir a respeito da possibilidade, dessa realidade da salvação por meio de Jesus Cristo. E quantas pessoas estão, talvez a gente pudesse assemelhar a esta senhora, porque estão caminhando para a perdição, porque não conhecem a mensagem salvadora no Senhor Jesus Cristo. O que é que cabe a nós fazer? Cabe a nós compartilhar com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Como é que nós vamos conseguir fazer com que mais pessoas no Brasil conheçam desse amor de Deus? É se cada um de nós puder compartilhar com mais uma pessoa. Tenho apresentado algumas contas quando reúno-me com líderes de pequenos grupos, ou até quando apresento a igreja a pessoas que estão chegando, sobre as possibilidades que a gente tem de compartilhar do amor de Deus. E se uma pessoa conseguir fazer com que em 2 anos possa compartilhar com alguém que
venha a se interessar em participar, talvez de um pequeno grupo, ou mesmo do culto na igreja, e que venha a entregar a vida a Jesus. Uma pessoa em 2 anos. Em 5 anos, esta igreja teria cerca de 4.000 pessoas. Mais de 4.000 pessoas. E, claro que a gente não quer simplesmente número. A gente não quer simplesmente ter um grande número de membros. Até porque a nossa ideia é de plantação de igreja. Nós estamos plantando a Igreja Mosaico. Estou aqui agora, depois de ter pregado já na Igreja Mosaico às 17 horas. E estamos plantando uma outra igreja também aqui no bairro, né? A Mosaico está ali na região de Setúbal, depois da Barão de Souza Leão ali. E estamos para apresentar nesta semana à igreja uma proposta de que possamos estar atuando na plantação de uma igreja na Lagoa do Araçá. Esta semana isso vai ser apresentado no Conselho Diretor. Recebemos no domingo passado a visita do diácono Lincoln Araújo, presidente da Convenção Batista de Pernambuco, e ele colocou diante da igreja o desafio de plantar uma igreja lá no Paiva, na Praia do Paiva. A gente tem já o sonho de plantar mais uma igreja em Piedade e uma igreja lá em Candeias. Quer dizer, não é uma questão de ter um grande número de membros aqui. A gente vai plantando igrejas e as pessoas vão participando dessas igrejas. Mas é a ideia de que pessoas possam conhecer do amor de Deus, pessoas possam conhecer esta graça que se manifestou salvadora a todos os homens, e todos os homens precisam ouvir. Então, cada um de nós pode participar disso, cada um poder, então, compartilhar com alguém. Mas tem aquelas pessoas que estão distantes, aquelas pessoas que estão, talvez, no interior do estado, no interior do Brasil, em outros estados. E a obra missionária começou com um homem que foi desafiado a sair do lugar em que estava e ir para outro lugar para pregar o Evangelho, para anunciar esse amor de Deus. E ele foi desafiado a isso, e ele colocou-se em oração diante de Deus, e voltou para o grupo que o tinha desafiado a esse investimento de vida em missões, e ele disse: eu desço ao poço, e vocês sustentam as cordas. Eu vou, e vocês prestam o apoio de longe. E então, como igreja, nós sustentamos aqueles que estão indo ao longe, aqueles que estão levando a mensagem onde a gente não pode chegar. A palavra do pastor Fernando Brandão aqui foi uma palavra de gratidão por aquilo que esta igreja tem feito nesse sentido, e uma palavra de incentivo para que possamos continuar a fazer. O que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, podemos entregar a nossa vida a Jesus. Podemos colocar a nossa vida nas mãos dele, recebendo dele essa salvação que traz consigo justificação, regeneração, o processo da santificação e, finalmente, a glorificação na presença de Deus para todo sempre. Cada um de nós precisa disso, por isso que o texto diz: a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Não tem pecado que não seja coberto pelo sacrifício de Jesus. Todos estão abraçados por Jesus. Tivemos também aqui a oportunidade de ver que Cristo a todos acolhe. A todos, ele morreu de braços abertos, exatamente para receber a todos que a ele se dirijam. E ele nos coloca como instrumentos seus para fazer com que pessoas estejam conhecendo. Então, podemos entregar a nossa vida na mão de Deus. Se você ainda não fez esta entrega, hoje é o dia, hoje é a oportunidade de você dar esse passo,
de poder dizer: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador. Eu recebo esta graça, esse presente, esse dom de Deus. E aí passa a experimentar tudo isso que está presente nesta salvação. Mas nós podemos também estar em oração por aqueles que estão indo aos campos, estar em oração por aqueles que vão ouvir a mensagem, estar em oração também por aqueles que estão próximos de nós, a quem nós vamos compartilhar essa mensagem. É importantíssimo, imprescindível que estejamos em oração para que Deus esteja agindo no coração de cada pessoa, para que a pessoa tenha a disposição de abrir o coração e dizer: sim, Jesus, eu quero ter a minha vida nas tuas mãos. Nós podemos contribuir para o sustento daqueles que estão indo ao longe. O que é que nós podemos fazer para que essa graça de Deus se mostre salvadora a todos os homens? Esta graça que é transformação e vida. Jesus, transformação e vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nesta noite ainda sem ter certeza, segurança de salvação, de vida eterna, o perdão de Deus para tudo aquilo que você já fez na vida. Cada um de nós passa por essa experiência de ser confrontado com tudo aquilo que nós já fizemos na vida. E esta é a hora de você poder dizer: Jesus, eu coloco tudo aquilo que eu fiz de errado diante de Ti. Porque Jesus é aquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele leva sobre si o nosso pecado e coloca diante de nós a possibilidade de uma vida guiada por Ele. E que Ele diz que isso significa um jugo leve e suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este é o momento de você poder dizer: sim, Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Há alguém que deseja fazer isso nessa noite? Você deseja fazer isso nessa noite, dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, eu recebo esta salvação de graça operada na cruz. Se você deseja, levante a sua mão onde estiver. Com esse levantar de mão, você estará confessando a Jesus como seu Salvador. E o Senhor Jesus foi que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você deseja fazer isso nesta noite, levante a sua mão onde estiver. Gostaria de orar por você. Vou perguntar a última vez, é apenas uma oportunidade para você tomar a decisão mais importante da sua vida, porque ela tem resultados para toda a eternidade. Todas as outras decisões que a gente toma aqui dizem respeito à nossa vida aqui e aqui ficam. Mas a decisão por Jesus, Deus o abençoe. Pode abaixar, pode abaixar. Há mais alguém que dá essa decisão? Talvez alguém levantou a mão e eu não vi. Se foi o caso, peço que levante novamente. Aqui eu vi. Alguém mais que dá este passo de dizer: sim, Jesus, eu Te recebo como meu Salvador e Senhor. Levante a sua mão. Como dissemos, é a oportunidade da decisão mais importante. Então pergunto pela última vez: alguém recebe a Jesus como seu Salvador nesta hora? Levante a sua mão. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, o desafio é da aplicação de tudo isso que está presente nesta graça salvadora.
de que por meio da regeneração, o processo de santificação, nos faça cumprir com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é de salvação para todos os homens, de sermos instrumentos para compartilhar aquilo que nós recebemos dele. E o desafio é de que possamos nos engajar em oração, em ação. O que é que está a nosso alcance que possamos estar fazendo? Vamos ficar todos de pé. E eu vou convidar esse jovem que levantou a sua mão a vir aqui à frente. Gostaria de orar com vocês. Se mais alguém levantou a mão, venha à frente também. Venha à frente. Estaremos aqui orando por você. Nixon está aqui à frente dando testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Se mais alguém se une a ele nesse mesmo testemunho, saia do seu lugar, peça licença, saia de onde você está e venha até aqui na frente. Gostaríamos de orar por você. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua graça maravilhosa, porque esta graça oferece salvação a todos os homens. Louvamos o teu nome porque essa mensagem chegou até nós, porque pudemos recebê-la e colocar a vida nas mãos do teu Filho Jesus. Louvamos o teu nome, Pai, porque podemos ser instrumentos teus para levar a mensagem para aqueles que estão próximos a nós. E te pedimos, Pai, que tu nos uses como instrumentos desta forma, que as pessoas que estão à nossa volta e mesmo aqueles que estão longe possam ser alcançados por esta mensagem, por meio daquilo que cada um de nós pode vir a fazer como testemunha tua. Assim, Senhor, fala ao nosso coração e continua a nos usar conforme o teu querer. Agradecemos pela vida de Nixon, agradecemos por este passo que ele dá de entrega da sua vida ao teu Filho Jesus. Derrama das tuas bênçãos sobre ele e que a tua igreja possa ser instrumento teu para auxiliar na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito esteja preenchendo a sua vida da riqueza que é o receber a Jesus como Salvador. Assim, Senhor, continua a falar ao coração de cada um de nós. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana dirigida pela tua mão e realiza a tua vontade através de cada um de nós. É o que suplicamos, agradecidos pela salvação, pela justificação, a regeneração, o processo da santificação e a certeza da glorificação. É o que fazemos no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém. Podeis sentar.